por que vocês evitam a renda fixa? E dentro da estratégia de dividendos, por que não usar fundos imobiliários, na opinião de vocês? A renda fixa não é que a gente evita, a gente usa ela como reserva de emergência, por Sim. exemplo, né? Isso acho que é o ideal para você usufruir da renda fixa. Os fundos imobiliários, a gente entende a importância deles e a gente entende que seja como um nadar no raso, digamos assim. A pessoa coloca aquele pezinho para entender como é que funcionam os dividendos. Realmente ele tem um atrativo de cair mensalmente, isso é muito bom. Só que a gente enxerga que assim, as oportunidades dentro das empresas são muito maiores do que nos fundos imobiliários. Né? Você paga alguma taxa de administração também para os fundos imobiliários, coisa que você acaba não pagando nas empresas, né, que você compra. Só que eu cito um exemplo, né? Você pega o Banco do Brasil que a gente estava falando, né? Eu costumo falar muito de Banco do Brasil porque é a ação que eu comprei bastante nos últimos anos aí. Mas você pega assim, uma empresa que, a grosso modo, lucra R$10 e paga 4 de dividendos. Os outros R$6 eles estão investindo. E quando eu falo para você que há 2 semanas atrás essa empresa estava valendo R$46, agora está valendo 35, isso para nós é uma oportunidade que não acontece, por exemplo, nos fundos imobiliários. Com valor patrimonial de 50 e tanto. Isso, com valor patrimonial, que é uma métrica interessante para ser usada no caso de bancos, não é para toda empresa. No caso de bancos é uma métrica interessante. Só que você dá uma olhada nesse cenário, você não vê algo acontecendo parecido, por exemplo, nos fundos imobiliários. Né? Não com tanta frequência, pelo menos. Então, isso se traduz, na nossa visão, numa baita oportunidade. Você pega o valor de um fundo imobiliário, R$100, você vê a cota 99, 98, e ela não vai oscilar tanto e é inerente aos fundos, beleza. Só que eles, pelo fato também de distribuírem 95% de dividendos, eles têm que ficar toda vez captando também mais, né, recursos para crescerem. Nas empresas, como o próprio exemplo que eu dei aqui, um Banco do Brasil te paga R$4 desses dividendos que ela recebeu e ainda tem 6 para reinvestir no negócio para continuar crescendo, fazendo com que o valor patrimonial continue numa crescente. Então, assim, a gente não é contra nenhum investimento, cara. A gente não é contra Bitcoin, a gente não é contra fundo imobiliário, não somos contra. Mas, assim, a gente nasceu de ações. É o DNA, né? É o DNA. Seria contraditório a gente falar outra coisa. Então, assim, a gente investe em ações porque a gente acredita mesmo. E a gente acredita que o mar de oportunidades que se desenham, pô, falaram agora que antes das eleições, o PT vai ganhar, vai destruir, como se fosse, vai destruir o mercado e tal. As ações caíram vertiginosamente. Uhum. É uma oportunidade na nossa visão. Né? Então, isso a gente não vê com tanta frequência nos fundos imobiliários. Cai menos. Exatamente. É mais estável, então a oportunidade tem menos oportunidade. E se você tem empresas que pagam o dividendo igual ou superior a muitos fundos imobiliários. Acontece que elas não pagam mensalmente. Então, acho que a pessoa acaba ficando um pouco mais receosa em relação a isso. Até porque talvez seja mais fácil até avaliar imóveis, acho que para o brasileiro, do que ações. Tem muito disso também, né? Uhum. Avaliar uma transmissora de energia. Não é todo mundo que sabe que tem um contrato de 30 anos, que se ganha uma RAP e tal. É um pouco mais difícil do que você explicar. Aqui tem um prédio e é assim que acontece. É verdade. Não, eu acho que tem uma fragilidade que é o seguinte, eu duvido muito que essa fé que as pessoas têm hoje, porque tem uma legião de, né, seguidores ferrenhos aí dos FIIs. Eu duvido muito que essa legião continuaria tão fiel se algum dia, por exemplo, os FIIs não pagassem mais essa renda mensal. Eu acho que cairia por terra, por exemplo, toda uma estratégia, né? Já as ações já se provaram inúmeras vezes em diversas outras adversidades, né? Inclusive na tributação de dividendos. Então, até 95, o dividendo no Brasil era tributado. E a estratégia não morreu. Inclusive, ela nasceu numa época em que os dividendos eram tributados, né? Então, pensando em perenidade e pensando justamente também no que o Fábio disse de oportunidades, né? Realmente, de fato, quando você aprende a fazer isso com ações, você simplesmente não quer fazer com outra coisa, né? Sobre renda fixa, eu gosto de dividir em 3 caixinhas, né? A caixinha da bolsa, ela tá na terceira, que são os investimentos de longo prazo. Sempre, não pode ser diferente disso. Se o recurso que você está aplicando na bolsa, você pretende usá-lo no intervalo de no mínimo 5 anos... Que geralmente é assim que o povo faz, geralmente é assim, a gente sabe que é. 5 anos você está sendo... Eu estou sendo ainda, né, um pouquinho otimista, né? Eu diria que o longo prazo, ele é muito particular, exatamente. O longo prazo para o brasileiro costuma ser um mês. Longo prazo freestyle. Exatamente. Então, a renda fixa, você aproveita, obviamente, as taxas que a gente tem hoje são extremamente interessantes
para outros objetivos de curto e médio prazo. Então, curto prazo, que os meninos disseram também, a reserva de oportunidade, a reserva de emergência. Então, lá para 2020, você via muita gente comprando ações no pico, porque simplesmente não achava interessante deixar parado num CDI, rendendo, sei lá, nada, rendendo nada. 1,9. Então, porra, pra que eu vou deixar? Não, eu vou comprar alguma ação aqui e vou deixar lá. Pô, e o que o cara viu depois foi o negócio despencar, né? Então, a primeira caixinha é do curto prazo. A segunda caixinha são dos objetivos, dos sonhos que você quer conquistar. Então, poxa, pretendo guardar dinheiro para comprar uma casa, pretendo guardar dinheiro para comprar um carro, quero viajar, vou casar, né? Eu quero me programar para algum objetivo de vida. Aí sim, poxa, tem diversas oportunidades aí, concordo contigo, diversas oportunidades hoje na renda fixa, que em pouco tempo você dobra o seu capital, né? Então, obviamente, se você tem algum objetivo desse tipo, use a renda fixa. Agora, se o seu objetivo é multiplicar o seu capital várias vezes, nada melhor do que empreender. Algumas pessoas não têm aptidão para empreender. Por que não empreender na bolsa? Né? É a mesma coisa, obviamente, correndo outro nível de risco, mas você fecha um ciclo em que você é sim um tipo de empreendedor, porque são poucos que atingem, né, todas as características possíveis para aguentar o tranco no longo prazo, né? Então, o potencial de valorização ele é imbatível, não tenho dúvida nenhuma. Se eu pudesse só voltar ao fundo imobiliário, eu acho que tem algo que a gente percebe muito e a gente comenta sobre isso, mas que é pouco falado, que é o seguinte: existem, obviamente, vantagens. O fundo imobiliário ele traz aspectos interessantes. Então, a pessoa ela vai começar a entender sobre visão de longo prazo, programação de fluxo de recebimento de dividendos. É um pé na renda variável, ela está na renda variável. Só que eu acho que o erro é tratar o fundo imobiliário como um ativo meramente financeiro e esquecer que por baixo dele você tem ativos físicos da economia real, né? Então, o que a gente sempre prega sobre ações? Que você deve conhecer o controlador da empresa, você deve estudar a fundo sobre os executivos, a cultura e gestão da companhia, qual que é o negócio dela, se você puder visitar a fábrica, vai, etc, etc e tal. Quando você vai para o fundo imobiliário, em teoria você deveria fazer exatamente a mesma coisa. Qual que é a governança desse fundo? Qual que é nem sei se é um estatuto que chama, né? Você tem um mandato ali do gestor. Quais são os ativos que ele tem debaixo dele? Vai visitar alguns, vai entender como que tá, vai participar, tem call de resultado. Então, o envolvimento quando a pessoa tem um fundo imobiliário na carteira é muito superficial. E eu acho que isso é um erro. Assim como se esse envolvimento superficial for em ações, também é um erro. Porque você não é um sócio, você é simplesmente um passageiro ali do home broker e refém do mercado, o que é sempre ruim. Eu gostei bastante do que vocês falaram em si, do que o Fábio falou, que fundo imobiliário é nadar no raso, né? Na bolsa. Se for ver, Não, e isso não é demérito para quem gosta de fundos, não. Eu digo isso pelo seguinte, eu insisto há muito tempo com a minha avó que ela devia diversificar os investimentos dela. Porque a minha avó, ao longo da vida, ela investiu em imóvel físico, comprando um imóvel por vez, né? E vendia um, comprava dois, vendia os dois, comprava um de novo. Até aquele negócio do Bolsonaro lá dos 50 imóveis em 30 anos, eu falei, na minha família eu teria muito mais. Só a minha avó virando patrimônio e comprando imóvel ia ser muito mais, né? E eu insistia e ela não ouvia. Só que agora que os juros voltaram a subir, ela falou, filho, eu quero investir em alguma coisa diferente aqui de poupança, né? Eu não quero mais comprar imóvel, muito trabalho. Daí eu falei, então vamos para renda fixa, mas esse juro tá alto e uma hora vai cair. Vamos investir em imóvel de uma outra forma, com um fundo imobiliário. Ela falou, mas isso é tipo ações? Porque na cabeça do brasileiro, poxa, ação é um negócio muito volátil. Jogatilho. E de fato é volátil, né? Mas o perfil das empresas de vocês é menos volátil, por exemplo. Sim. Já cai menos. Ela tinha medo. Eu falei, não, fundo imobiliário tem uma oscilação, mas é muito menor. Mas o principal para ela que atraiu é que ela investiu no mês e no mês seguinte já tinha um pagamento. Então, esse fluxo de pagamento mensal, com essa menor volatilidade, seduziu a minha avó. Ela foi para o fundo imobiliário e adorou. Né? Me mandou um áudio falando, você estava certo, não sei, nossa, tá rendendo muito bem, bota mais um pouquinho. E poupança não rende nada. Até postei isso no Instagram. Se fosse com ações... Ela falou isso várias vezes. Se fosse com ações, eu teria mais dificuldade de convencer ela no final das contas. Verdade. Porque o fluxo não seria mensal, seria, por exemplo, trimestral, teria mais oscilação.
Se ela tivesse mais tempo para aprender como funciona o mercado, eu tenho certeza que uma hora ela iria parar nas ações de dividendos. Concordo. Porque foi o que vocês falaram, poxa, se você olha agora, você tem muita oportunidade em fundo imobiliário, mas eles estão negociados a 90% do valor patrimonial. Os que estão negociados muito abaixo, 60%, por exemplo, é o fundo imobiliário de um único imóvel lá no Rio de Janeiro que está sem ser locado há um tempão. Então, é muito mais Porque risco vai do que dar ruim, oportunidade. Exatamente. Então, É o mercado mostrando, ó, isso aqui tá realmente complicado. Talvez não tenha nem dinheiro para pagar as próprias despesas. Agora, em empresas, você acha várias negociadas com baita de um desconto, pagando bons dividendos e ainda investindo em crescimento, que é coisa que o fundo imobiliário não consegue fazer igual, porque é obrigado a distribuir 95%. E a empresa Exato. não, ela tem um poder discricionário para fazer essa distribuição. Perfeito.